Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo um vídeo de repostagem aqui pra vocês. Como o YouTube está cortando o alcance de muita gente, botando no bumbum de geral, por causa de direitos autorais, essa coisa toda, alguns vídeos antigos meus, onde eu abusava da boa vontade, eu estou repostando eles. E o vídeo de hoje vai ser Black Bullet, esse anime muito maluquinho, cheio de tesão, encanto e magia, que eu trago aí pra vocês. Beleza? Espero que gostem, fiquem com o vídeo, valeu! Lançado dia 10 de julho de 2011, totalizando 7 volumes, Black Bullet é originalmente uma light novel. Teve seu anime adaptado pelo Kinema Citrus, dia 8 de abril de 2014, tendo se encerrado no dia 1º de julho de 2014 também. Primeiramente eu vou falar de alguns quesitos técnicos. A animação, que é feita pelo Kinema Citrus, é um estúdio relativamente pequeno, ele não tem muitas séries conhecidas, com exceção ali de Codebreaker, Barakamon, estúdio relativamente pequeno e relativamente novo também. Foi fundado em 2008. Mesmo assim, mesmo sendo um estúdio pequeno, a animação é bem competente. A fluidez é muito boa e o traço também é bacana. Nesse anime eles optaram por colocar um estilo mais bem exagerado. É um traço mais atual, é um traço que está sendo visto em outros animes da mesma época ali. Então não é nada de tão absurdo. A série contém 13 episódios e durante os 13 episódios é uma animação de qualidade, com algumas ressalvas tridimensionais que eles usam. Eu sempre venho falando isso, infelizmente a animação japonesa para séries nunca traz efeitos tridimensionais muito bons. Existem alguns monstros, algumas criaturas que são animadas em 3D, em CGI, que infelizmente não tiveram um tratamento muito bom. Isso é uma coisa já recorrente da animação japonesa. Eu achei meio bosta. Memes de 2003. Sobre a trilha sonora, a gente pode destacar o Shiro Sagisu, renomado produtor e compositor, já fez diversas séries, Hamamei, Mag e Berserk. Em 2010 ele ganhou o prêmio de melhor música pelo filme ali de Evangelion 2.0, You Cannot Advance. Cara, você é foda. Sério mesmo, cara, você é muito foda. Você é demais. O anime tem trilhas sonoras muito boas. O que eu vou destacar pra vocês é a música de abertura, que leva o nome da série. O nome da música é Black Bullet, executada pela dupla Flipside. É uma dupla de trance pop, composta ali por Satoshi Yagimura e Yoshino Nanjo. É um som bem bacana, até bem dançante, um ritmo frenético que encanta multidões, casa bem com a abertura. Então a parte da trilha sonora realmente acaba se sobressaindo mesmo. Qual é a história desta bagaça, deste Black Bullet? Olha, eu não sei. Memes de 2003. Bala Preta, né? É um anime do House Preto. No ano de 2021, a humanidade ela é atacada por um vírus conhecido como Gastrea. Esse vírus ele ataca todas as pessoas, transformando elas nessas criaturas monstruosas, criaturas que têm uma espécie de substâncias corrosivas que destroem tudo. A única coisa que consegue atingir esses Gastreas é um metal miraculoso que só existe no universo aqui de Black Bullet, que é o Varânio. Ele tem essa aparência negra, daí vem o nome da série, né? Black Bullet. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Existem essas crianças que são conhecidas como a geração amaldiçoada, que são crianças que foram infectadas no ventre de suas mães e elas adquirem habilidades sobre-humanas, força, velocidade, enfim. A história do Black Bullet acompanha Rintaro Satomi. Ele que é um estudante ali e divide seu tempo como promotor. Esses promotores são espécies de seguranças. Existem diversas empresas no universo de Black Bullet que são especializadas em eliminar os Gastrea. Junto com ele tem a Enjo Aihara, que é uma criança amaldiçoada. Todos os seguranças eles têm uma criança maldita, uma criança amaldiçoada junto com eles e é chamada de iniciadora. Para enfrentar os Gastrea, o governo assim, né, e todas essas firmas de segurança acabam utilizando-se da habilidade sobre-humana dessas crianças para conseguir enfrentar os Gastrea. Existiu uma grande guerra no passado, no Black Bullet é muito bem explorado isso, é um ponto-chave da história, que acabou cercando a área de Tóquio com monolitos feitos totalmente de varânio que impedem a entrada dos Gastrea. Os Gastreas estão dominando praticamente quase todo mundo. A área de Tóquio e a área do Japão é dito que são pontos chaves, pois o Japão ele é muito rico em varânio, esse material misterioso, esse material miraculoso aí que é apresentado na série. Tanto o Rentaro quanto a Angel, eles fazem parte ali da agência de segurança da Kisara Tendo, que é uma personagem também
chave na história. Para ninguém ficar boiando, eu vou dar mais ou menos alguns pontos que eu já acabei falando aqui sobre a história. Mas existem os promotores, como eu disse, são espécies de seguranças. Uma característica marcante dos promotores é que eles sempre andam com uma iniciadora, uma criança da geração amaldiçoada. Então eles meio que cuidam das crianças amaldiçoadas para que elas não saiam da linha, mais ou menos assim. Todos os promotores carregam uma arma que contenha de algum modo varânio, ou seja, se é uma espada, ela vai ser feita de varânio. No caso do Rentaro, é um revólver e ele usa balas de varânio. O varânio, que é um metal, esse metal miraculoso, fictício, tá? Também não existe nenhuma referência a nenhum outro tipo de metal existente. E como eu disse, a área de Tóquio ela é toda cercada por monolitos, por pedras gigantescas. Isso não são pedras, são monolitos. Litos. Puxa. Para proteger a área de Tóquio desses Gastrés. O ponto fraco dos Gastrés é o varânio, né? A única coisa que consegue ferir e consegue fazer com que eles se afastem. Existem alguns Gastrés que são muito mais resistentes ao varânio, mas isso já é uma coisa muito mais para frente da história. Como eu disse, as iniciadoras são as crianças conhecidas como a geração amaldiçoada. As iniciadoras são crianças dessa geração amaldiçoada que foram recolhidas por uma empresa ou pelo governo mesmo. Tem sempre um segurança, um promotor junto delas, para impedir que elas saiam da linha. Essas crianças nascem quando as mães são contaminadas pelo vírus Gastré, e a característica delas é que elas são muito fortes, muito ágeis, muito cheias de encanto e magia. Sempre são garotas, e uma característica marcante delas é que elas ficam com os olhos vermelhos quando ficam nervosas. Então, vale destacar que o visual das iniciadoras ele é bem puxado por esse estilão de Lolita e tudo mais, né? É um negócio que gera até bastante polêmica e tudo mais, meio zoado de certo modo, até porque eles acabam apelando demais em muitos pontos da história, puxando para esse lado, que fica desconfortável e até chato e idiota de um determinado ponto de vista, né? Tira um pouco a graça, acaba ficando apelativo, sem graça e até bem estranho de certo modo. Mas enfim, é a temática que os caras usaram na época, né? Ponto marcante da série que eu também posso destacar já aqui são os Gastré. São essas criaturas que nasceram através desse vírus. São criaturas que têm 5 estágios. Os Gastré de estágio 5 são os mais fortes. Alguns deles, inclusive, são baseados nos signos do Zodíaco. Na série, nos 3 episódios, aparecem 2 Gastré que são baseados em signos do Zodíaco. A série não dá muita explicação de como esse vírus foi introduzido. Basicamente, o vírus Gastré, ele entra no corpo do ser humano e vai corroendo ele, vai transformando o DNA da pessoa até transformar ela em um Gastré também. Os Gastrés, em sua grande maioria, são semelhantes a insetos, a vermes, tá? E o Gastré, eles estão ali intimamente ligados com a teoria Gastré de Ernst Haeckel, um grande biólogo alemão, bastante conhecido por popularizar as teorias e o trabalho de Charles Darwin. Obviamente, a parte do estudo de Gastré, que gira em torno de 2 noções principais, que é a forma gastrolar e metazoária, intimamente ligada também com os vermes e com esse tipo de criatura, então é muito mais ligado assim, apenas como referência básica. A série acaba não se aprofundando tanto, mas usa isso como uma pequena referência para não ficar algo tão vago. Como eu já falei da história, eu vou fazer algumas considerações sobre toda a trama. E obviamente é uma série que foi planejado, essa primeira temporada, entre aspas, ela foi feita para ter uma continuação. Então, esses 3 episódios colocam muitas questões que acabam não sendo resolvidas, né? Ou são pouco explicadas durante os 3 episódios. A gente pode até perdoar esse fato porque talvez havia um planejamento de ser lançado uma segunda temporada, porém até o momento não foi. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Black Bullet ele se utiliza de muitos elementos de outras séries, como o lance da humanidade em perigo, que a gente vê muito em Shingeki no Kyojin. Ele também tem lutas sobre-humanas que a gente pode pegar aí Dragon Ball Z, Naruto e tantos outros. Lembra muito o estilo de animação, o estilo de lutas do game BlazBlue. Também visualmente falando, são personagens que buscam muito serem muito estilosos, mas assim, é um anime que tem uma história, uma traminha boa até, de certo modo. Ele tem uma pegada meio que harém em alguns momentos, meio que no estilo de Love Hina, porque o Rentaro acaba sendo um dos poucos personagens masculinos que tem alguma relevância, né? A grande maioria dos personagens são mulheres e são meninas também, jovens, que são as crianças amaldiçoadas. Então tem todo aquele lance de mexer com o negócio de Lolita, aquela coisa toda. Pode acabar não agradando muitas pessoas. FBI, open up! Assim,
assim, de um certo modo, ele acaba pegando tanto a história quanto visualmente falando, muitas questões de várias séries. Então ele pode acabar agradando o fã regular de anime, aquela pessoa que já está acostumada a assistir anime, já está acostumada com a animação japonesa. Mas a pessoa que não está acostumada ou que não tem tanto apreço por essa estilização, provavelmente não vai entender, provavelmente não vai gostar da série. Vou destacar pra vocês agora os personagens principais e os personagens mais marcantes da série. Já adiantando que a série apresenta muitos personagens que têm participações pequenas demais. Então eu vou tentar focar mais nos personagens que acabam tendo uma relevância um pouco maior. Então vamos começar por ele, que é o protagonista da série. Provavelmente o Christian Grey da série, que é o Rentaro Satomi. Ele que é dublado por Yuki Kaiji. Na primeira guerra contra os Gastrea há 10 anos atrás, ele perdeu os pais e foi criado pela família Tendo. O Rentaro, ele perdeu o braço direito e a perna direita. Olha que coisa curiosa, né? Parece até um menino que a gente já conhece de outro anime bem famoso. Eu juro que não é cópia, eu juro, em nome de Jesus. Segue bem o que eu falei, né? Eles usam muito de usar algumas coisas de outras séries. Então, o Rentaro, ele tem essas próteses de varânio no braço direito e na perna direita, dão a ele uma habilidade sobre-humana. Ele também domina o estilo Tendo de artes marciais, é um lutador fisicamente muito poderoso. Na porrada não tenho limites. O Rentaro, ele é um clássico protagonista de anime, um personagem bondoso, não apresenta muita malícia, né? Fica envergonhado. Curiosamente, todas as garotinhas da série, e aqui Sarah Tendo, que é um personagem que eu vou citar mais pra frente, tem uma queda por ele. Ele é meio que o Christian Grey, tá ligado? Todo mundo quer dar pra esse moleque, eu não sei o que acontece. Curiosamente, não foi um personagem que me incomodou, tá? Normalmente esse tipo de personagem eu não gosto tanto, mas no caso dele não. Talvez por ele não ser tão insuportável, tá? Ele é um personagem mais tranquilo, ele não chega a ser um moleque gritador, tipo a la Naruto e tudo mais, mas ele é um protagonista mais de boa. A personalidade dele me lembra um pouquinho a do Edward Elric, mas muito pouco mesmo, tá? Tirando toda a arrogância que o Ed tem. Ele é um personagem até mais amável e até mais humano em alguns momentos. Como eu falei, nesses 3 episódios, ele é um dos personagens que é mais desenvolvido, é mais trabalhado, todos os sentimentos dele, mas fica muito girando em torno disso. Preocupar com os humanos. E até é bem trabalhado alguns pontos que eu acho até legal dele falar que ele espera que ele não esteja se tornando uma pessoa fria de tantas mortes e tantos traumas que ele viveu. Eu já fui bonzinho demais, hoje eu sou frio e calculista. Dusty black coat with a red right hand. Inju Aihara, ela foi dublada por Hina Hidaka. A Inju, ela é uma criança amaldiçoada, ela é a iniciadora que acompanha o Rentaro durante toda a história. Uma coisa que eu acabei não falando, mas as iniciadoras, elas têm uma espécie de taxa de corrosão, porque como elas têm o DNA de Gastrea, pouco a pouco o organismo delas vai se corroendo. Ela tem uma personalidade menina alegre, brincalhona e tudo mais. Fica durante toda a série apaixonadinha pelo Rentaro, mas é aquela apaixonite mais boba e inocente, né, do que outra coisa. Acaba sendo uma das personagens mais trabalhadas na série também, porém não evolui tanto, ela começa de um jeito e termina do mesmo jeito. O Rentaro até que evolui um pouco mais como personagem, ela nem tanto, ela sempre continua a mesma coisa. Uma coisa que eu acho legal na série é que é bem explorado o lance da Angel se relacionar com outras crianças amaldiçoadas que não são iniciadoras. Normalmente essas crianças que não são iniciadoras são tratadas com extremo preconceito. É uma coisa até que eu não falei antes, mas falo agora. Mas as crianças amaldiçoadas são tratadas pela sociedade de uma maneira muito preconceituosa. As pessoas têm medo, tem raiva, tem repulsa. Uma coisa até que legal, é uma coisa até que de uma certa maneira colocada bem bacana, sutil na série, mas de uma maneira bem bacana. Até rola em um determinado momento da série, por isso eu acabei falando do lance da corrosão, de um draminha de que a Angel ali estaria com seu nível de corrosão muito alto, mas como eu disse, 3 episódios e até o momento não é colocada a possibilidade de uma segunda temporada, então não dá pra saber se eles iriam aproveitar mais isso, mas é algo que é colocado ali no começo, depois basicamente esquecem, tá? Próxima personagem que eu vou citar pra vocês é a Kisara Tendo. Ela foi dublada ali por Yui Horie. Ela que é a presidente da empresa de seguranças Tendo. Ela tem um problema renal ali, um problema nos rins. Curiosamente, esse problema desaparece no final, quando ela precisa entrar em ação. É bem trabalhado, é bem dito isso durante todo o começo da série. Tem esse problema nos rins, ela tem problemas de saúde, e ela tem a saúde fraca, mas de repente, de uma hora pra outra, ela esqueceu que tem a doença e começa a fatiar geral na série. Ela luta com uma espada, segue bem aquela linha de personagem samurai, né? E ela, então, toda vez que ela vai dar um ataque, ela fala o nome do ataque antes de desferir esse golpe. Porra, meu
menino! É uma forçação de barra no meu ponto de vista pra ser estiloso demais. Ela e o Rentaro tem todo aquele negocinho de romancezinho mela cueca, pegando a mãozinha com o Rentaro e ai, quero dar, mas você não quer me comer. E aquela melação de cueca toda. Gente, isso aí não é cu doce não. Isso aí no máximo é uma menina com um cu levemente adocicado com adoçante. Ela não desenvolve tanto durante toda a série, mas tem um acontecimento no final do 13º episódio que é muito legal. Ela tem umas treta louca com a família dela lá, com a família Tendo, negócio de traição, que é falado bem por cima durante toda a série, mas no final é resolvido. E se tivesse uma segunda temporada seria muito legal se eles desenvolvessem isso. Infelizmente não tem, então fica um grande ponto de interrogação. Ela basicamente é isso mesmo. É só isso. Nossa. Kohina Hiruko, dublada por Aoi Yuki, e Kagetani Hiruko, dublada por Rikia Koyama, são respectivamente a iniciadora. O Kagetani ele não chega a ser um segurança, ele é um personagem bem misterioso. Ele teve envolvido no plano de criação dos novos humanos, ele teoricamente foi banido. Ele aparece primeiramente como um vilão. Algumas atitudes que ele toma no começo da série são um grande mistério, porque acabam não tendo grande conclusão, e depois ele acaba ajudando o Rentaro. Um personagem estiloso, até bem legal de certo modo. Visualmente é bacana até, não é nada inovador. Já vi inúmeras séries que utilizassem esse tipo de personagem. Há uma tentativa de tornar ele muito mais do que ele é como personagem, mas sinceramente é meio manjado pra mim, tá? Esse lance de adorar a morte, adorar matar e blá 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 e destruição. E pra se tornar repetitivo, se tivesse um desenvolvimento melhor, mais que só os 3 episódios, seria muito sensacional. Basicamente encerra a parte dos personagens por aqui. Tecnicamente a série dá um show, animação muito boa, tirando os quesitos de 3D que eu já falei, trilha sonora muito boa. A trama, os 3 episódios da série não desenvolvem muito. Esperaria-se que tivesse uma segunda temporada, mas até o momento não há nada se vai ou não ter uma segunda temporada do anime. Infelizmente, não dá nem pra gente julgar tanto por esse ponto, porque é uma série que foi planejada teoricamente para ter mais de uma temporada, mas não teve. O que é visto não é nada de impressionante. Como eu falei, é muito mais uma série que os fãs de anime vão gostar, mas não é nada tão sensacional, não é nada que vá, pra quem já tá acostumado a assistir anime, também achar um máximo. Tem boas sequências de lutas, boas sequências de ação e uma história ali pra meio que fazer desculpa pra ter ação. Coloco os Gastrea como vilões, que são monstros que podem ser despedaçados e milhões de pedacinhos sem problema algum. Dificilmente vai ser uma série tão marcante, exatamente por ser muito curto, que basicamente é bem isso mesmo. Porque basicamente é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um grande abraço, um grande beijo a todos vocês. Falou, tchau, tchau.